Sandoval e falou: ô Sandoval, que é o presidente do meu grupo, o Silvio precisa dar uma entrevista para o Jornal do Brasil. Eu dei para o Jornal do Brasil. Só. Não vou virar figurinha fácil. Não vou falar para jornalistas qual é a cor que você gosta, o que você acha da Maitê Proença, você tem medo da Globo, você quer contratar a Xuxa. Não. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser, como não vai ser no SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo: eu hoje vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3, e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão. Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o Careca? Ah, o Careca! Ah, sim, o Careca é da casa 23. Quer dizer, o Careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do Careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer: a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim: a inflação esse mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa não. E dá notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam: Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca: Silvio Santos é ladrão, para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquirer. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu $3 milhões de indenização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação, que foi o caso Watergate, até hoje discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que, desde o faxineiro ao presidente da República, todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala: não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Foi. Ei, valeu. Fala. Silvio,
Por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Bem, Hein? eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Vamos então. Mais alguma pergunta pelo telefone? Pode fazer. Alô? Alô, pode falar? Silvio? Hein? Ai, nem acredito. Puxa, que maravilha estar falando com você. Muito obrigado. A senhora Olha, é muito prazer gentil. enorme. Diz pra mim, A minha mãe tem 67 anos, é fã incondicional sua, viu? como é que ela chama? É Dona Benedita, aqui de Pirituba. Um beijo pra ela. E como é que você chama? É Vera Lúcia. Vera, o que é que você quer saber? Olha, eu quero saber, uma pergunta bem objetiva. Eu quero saber se você acredita na vida eterna. Olha, eu acho que sim. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. Certo, muito obrigada. Um forte abraço para você, bastante saúde, viu? Obrigado, muito agradecido. Vencer, tá? Bem, senhores telespectadores, agora vamos ver o homem. Mais alguma? Nelson Rubens não perguntou nada. Nem quer saber a cor da minha cueca. Não, eu perguntei. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos. Trabalhando. Trabalhando? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Bem, pessoal, vamos colocar essa caminhada. Tanta gente mandou para mim mel, remédios homeopatas. Olha, eu não sei. Uma transformação está ocorrendo dentro de mim. E que ela seja uma boa transformação, eu espero. Depois dos comerciais, eu vou apresentar o homem que morreu. Só. Saber qual foi a sua maior tristeza e a sua maior alegria. A minha maior tristeza foi a morte da minha esposa, chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas 4 filhas. Obrigada.